Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, que eu venho trazendo celebridades na medicina, no meu ponto de vista. Às vezes as pessoas reclamam, dizendo que não é celebridade, não é aqui. O meu ponto de vista sou dono do canal, então a gente tenta fazer do jeito que eu acho mais interessante. Mas, sem brincadeiras, de verdade, venho trazendo pessoas aí que são modelos aí para mim, vocês sabem, aí dentro das minhas dores, tentando buscar uma medicina de maior qualidade e saindo um pouquinho dessas sombras dessa pandemia aí, que tomara que a gente deixe para trás. Venho sempre puxando a sardinha para o meu lado, então hoje, mais aí um grande oftalmologista aí que a gente vai conhecer a história. Dr. Gustavo, médico oftalmologista, especialista de retina, gaúcho, formado pelo mundo. Vocês vão ver que ele vai para lá, vai para cá. O cara tem história boa para contar. Fala, grande Gustavão, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Obrigado pelo convite. Como tu já me chamou de celebridade, vindo de ti, a entrevista pode acabar. Eu agradeço a atenção de todos que vieram aqui assistir. Por hoje é isso, pessoal. Valeu. Obrigado mesmo. É uma honra estar aqui, cara. Não, que isso, pô. É uma honra te ter aqui, cara. Me diz um negócio, Gustavo, como é que é teu sobrenome? Eu travei aqui para não fazer nenhuma gafe, mas tenho feito muitas gafes aí. Cara, tu não é o primeiro que pergunta, tá? O com trema em alemão, eu sempre digo para o pessoal lembrar do sobrenome Miller. Então é Henning. Som de U com trema tem som de I em português. Eu ia falar Henning, então graças ao bom Deus que eu não falei. Então segue aí muito bem. Gustavão, me diz um negócio. Conta aí pra gente aí dessa história aí, desse vídeo aí que apareceu aí nos seus últimos meses ou anos. Como é que tá essa construção desse vídeo vencedor aí? Cara, a gente está muito contente. Eu estou aqui com o bebê, mostrar, ele é do meu tamanho, né? Eu não sei se com o filtro aí. Peraí, deixa eu tirar. Aí, agora foi. Tá? Ele tem uns 5 quilos, é do meu tamanho mais ou menos. Eu estou contente pra caramba. Não é uma conquista só minha, é uma conquista de toda a equipe que trabalha conosco, tá? São aí vários médicos envolvidos. Depois, quem quiser, eu passo o link para ver no meu canal lá no YouTube. E foi uma conquista. Pode botar. Vou botar aqui na bio o link do teu canal, pô, com certeza. Fechado. E foi agora no Congresso da Sociedade Americana de Retina e a gente foi um dos vencedores, que é o Oscar da Retina, né? A gente criou uma técnica nova para quando tem o que a gente chama o sticky oil, quando o perfluorocarbono e o óleo de silicone ficam aderidos. E tem alguns casos difíceis que tu quase não consegue retirar. Então, a gente apresentou uma técnica, foi bem aceito, o vídeo ficou com uma edição bacana, 200 horas de trabalho, e graças a Deus, o bom trabalho aí foi recompensado. Quanto tempo de vídeo para 200 horas de trabalho? Cara, deu 5 minutos e 20 segundos. É osso! Foi, mas valeu a pena. Com certeza. Mas é bacana sempre para ver, né? Tem aquela imagem do iceberg dentro d'água, né? Que a gente só vê o sucesso à ponta, né? São esses 5 minutos, né? Que vale muito a pena, com certeza, mas tem muito trabalho envolvido e muita gente dentro de um projeto desse. Né? O sucesso do dia para a noite leva vários anos. Maravilhoso. Muito bom, cara. E parabéns aí para vocês aí. Acho muito legal isso. Para o nome aí do Brasil, para o nome da nossa oftalmologia, né? A gente tem sempre a nossa síndrome de vira-lata, né? Mas a gente tem que mudar um pouquinho isso, né? A gente tem uma medicina e uma oftalmologia, especificamente, acaba que a nossa zona de conforto é maravilhosa no país, né? Com profissionais aí ultra renomados, né? E a gente não pode baixar a cabeça em lugar nenhum, não é se achar melhor do que ninguém, né? Mas valorizar o que a gente tem de bom aqui. E esses prêmios mostram muito que você está aí no caminho certo. Pô, parabéns aí, de verdade. Obrigado, e eu concordo contigo, sempre uma honra carregar nossa bandeira aqui. A nossa oftalmologia não perde para ninguém hoje. Profissionais maravilhosos, cirurgiões, clínicos, todos os níveis. O Brasil está cada vez melhor e é um quesito que eu acho que a gente não tem que ter síndrome de vira-lata mesmo. Concordo, gênero, número e grau. Com certeza. Maravilha. E aí vamos pelo começo da tua história, né? Não Me Toque. Me conte isso daí. Então, quem nasce em Não Me Toque é intocável, brincadeira, não me toquense, tá? Mas eu só nasci em Não Me Toque e eu me criei em 3 Passos, tá? Porque meu pai é oftalmologista, eu sou a segunda geração da família na área.
E ele se mudou para uma cidade pequena chamada Três Passos, perto da fronteira com a Argentina, no noroeste do Rio Grande do Sul. E lá começou, lá eu me criei, lá nasceram meus dois irmãos, ambos são oftalmologistas também. Então, como tu bem falou, eu faço a parte de retina. O Arthur, que é o meu irmão do meio, voltou agora, tem meio ano, faz glaucoma. E o mais novo, o Afonso, está terminando o fellow de córnea. E Pô, então, legal. Fecharam tudo, hein, pô? tá quase tudo, né, cara? Pelo menos o que, Teu, assim... teu, teu pai faz geral ou faz alguma subespecialidade? Cara, meu pai começou fazendo otorrino, porque não tinha lá junto com a oftalmo. E depois acabou se focando em catarata. Meu pai foi um dos precursores aí com alta performance, um cara que tem um histórico aí de quase 50 mil cataratas feitas. E eu Pô, que acabei legal. fazendo retina porque não tinha ninguém perto que fizesse, e é uma paixão para mim também, mas acabei seguindo ele na catarata também. Uhum, entendi. E me diz o negócio, parte escolar de... Quanto tempo que que é? Não me toque, é perto de quê? De cidade maior. Vocês iam o quê? Porto Passo Alegre? Fundo, Passo Fundo. Seria a Passo Fundo? cidade, seria a referência lá da região. Tá, tudo bem. E você estudava onde? Lá mesmo? Não, então, como meu pai foi para essa cidade de Três Passos, a família acabou toda se Quantos criando habitantes, lá. Gustavo? Cara, Três Passos hoje deve ter uns 23 mil habitantes. Tá. E eu fiz toda a escola lá, desde a pré-escola, jardim, antes até maternal, essas coisinhas, creche, até concluir o que hoje já não tem mais o segundo grau, né? O terceiro ano, hoje já tem outro nome. E aí eu me mudei a Porto Alegre, fiz um ano de cursinho e acabei ingressando na PUC do Rio Grande do Sul. Lá eu fiz a minha graduação. Tá. E bom aluno, aluno mediano, não gostava muito dos estudos. Qual que era o hobby aí da tua adolescência? Ou era só estudar? Não, cara, na verdade, meus pais sempre cobraram muito. Eu era bom aluno, mas eu era o aluno que na época do colégio tinha muita facilidade, então eu não precisava estudar tanto, tá? Aí depois no cursinho para mim não foi tão difícil assim e a gente tinha aula complementar de idioma, de esporte, etc. Porque a gente fala a minha família é de origem alemã, eu sou a sétima geração. A gente fala alemão ainda em casa, então aprendi alemão antes de falar português. 30% Opa. 30% dos pacientes do meu pai naquela região falavam só alemão, uma colonização grande, certo? E então assim, sempre teve outras coisas, instrumento musical, etc. Era bom aluno. E quando eu entrei na faculdade de medicina, eu apanhei muito, cara, porque eu não estava acostumado a estudar, eu nunca tinha precisado. Só que na faculdade de medicina a coisa é um pouquinho diferente, não basta só saber, tem que pegar, como todo mundo está vendo aí, sabe, sentar o livro e ler. Então, mas na faculdade eu fui um aluno razoável, não fui um aluno brilhante. E a busca pela medicina tem muita influência do teu pai? Ou outras pessoas aí dentro da tua vida te influenciaram também? Ótima pergunta, Ricardo. Meu pai nunca falou nada do que tinha que fazer. A única coisa que eu orientava, eu tinha gostos por, na época, TI, economia, história. A única coisa, quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu, por conta, acabei excluindo direito, porque eu nunca gostei de lidar com papelada, burocracia, e aí o peixe morre pela boca, porque a medicina é super burocrática hoje, a gente perde um tempo monstruoso preenchendo papel, então nessa aí eu acabei não me dando tão bem, tá? Acabei voltando porque eu fugia. E a única coisa que meu pai falou quando eu decidi me inscrever para o vestibular, ele me olhou e me falou: escolha alguma profissão que vá te dar condições de cumprir com as tuas ambições, porque eu te conheço, tu é um moleque, um guri, como a gente fala aqui no Sul, tu é um guri ambicioso, quer voar alto, então tem que ver se no que tu for fazer o resto da tua vida, tu vai conseguir ser feliz. E aí na medicina eu achei que era a profissão que eu conseguia combinar mais coisas diferentes e acabei nesse caminho. Aí sim, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha, claro, desde o começo que eu queria oftalmologia. Tá, maravilha. E me diz um negócio, questão de idioma. Então já tinha uma familiaridade com o alemão e o inglês veio naturalmente também, por influência aí dos teus pais? Você buscou? Muito bom também.
em 92 ou 1994, eu não lembro bem, meus pais trouxeram a Três Passos o grupo do Sea International, que viaja pelo mundo operando de maneira voluntária. É uma organização sediada em Santa Bárbara, na Califórnia. Meu pai conheceu eles numa viagem para fora, acho que no México, não lembro, e fez um dos primeiros projetos cataratas do país. Esse pessoal veio para lá e tinha um grande problema. Cidade pequena, isolada, começo dos anos 90, ninguém sabia falar inglês. Aí meu pai conversou com o pessoal que tinha um cursinho de inglês, o cara exigiu, eu vou, mas eu quero pelo menos 20 ou 30 alunos para eu começar uma turma e ser viável economicamente. Meu pai se reuniu, cidade pequena, é fácil de conversar com todo mundo, e arranjou para o cara 100 alunos, porque todo mundo queria colocar seu filho para aprender inglês. E com isso, cara, o cara veio e foi uma revolução para a cidade, porque toda aquela criançada e mesmo adultos que não tinham contato com outros idiomas acabou abrindo outras portas, né? E aí o pessoal, quando chegou o pessoal desse projeto Catarata, o pessoal sabia pelo menos o básico, se comunicar, né? Senão ia ficar só aquela linguagem de mãos. E isso despertou também outro interesse, porque eu, por morar na proximidade também, meu pai fez formação no exterior, eu aprendi bem espanhol, depois eu vou contar um pouco mais disso. Depois eu fui estudar outros idiomas também, eu fui estudar italiano por causa de uma pós-graduação, depois fui estudar japonês, depois fui estudar russo, então é um hobby para mim, é uma coisa que eu gosto e também abriu muitas portas, que é uma coisa aí que eu vou deixar para contar mais na frente para a entrevista. Você tem facilidade, Gustavo? Além de Tem, gostar? tenho e gosto. A professora de russo dizia que eu parecia um papagaio, repetia tudo que ela falava igual. Tá, maravilhoso. Faculdade, tudo bem. Tinha o pensamento da oftalmologia desde o início. Como é que você vê isso? Forma positiva, negativa? Que isso te trouxe de bom para a gente tentar deixar isso daí de mensagem? O que te trouxe de ruim de ficar focado na oftalmologia desde o início? Não foi tão intenso? Como é que você pode colocar esses teus 6 anos de faculdade para a gente? É uma coisa que volta, até às vezes, esses tempos, eu estava pensando exatamente nisso, o que eu deixei de ganhar, o que eu ganhei, então talvez eu deixei de, como eu já sabia, eu já tinha claro, não sabia o que eu queria, mas estava encaminhado, tinha um norte, né? Talvez eu tenha deixado de olhar para o lado algumas coisas e não gostava tanto assim da parte de clínica, etc. E claro, com retina, hoje acabei indo estudar depois endócrino, cardio, aí principalmente, que hoje essa síndrome metabólica, né, diabetes, pressão alta, que na vida do retinólogo é todo dia, e mesmo as uveites, etc., que daí é um assunto que a gente nem vai abrir porque ele é infinito. Mas eu não me arrependo, porque eu já sabia o que eu queria, facilitou meu caminho. Durante a faculdade eu já fui fazer alguns estágios em outros lugares, outros colegas, amigos do meu pai, amigo de amigo, etc., e foi uma coisa que eu acabei... Acho que não teve problema nenhum para mim. Pelo contrário, para mim, pelo menos, ajudou bastante. Não tem fórmula mágica, né, Ricardo? Com certeza. Esse foi, para mim, foi o caminho que para mim serviu. Tá, maravilha. E como é que foi o foco aí para especialização de oftalmo? Como é que foi esse teu final de faculdade aí? E para onde é que você foi? Muito bom, então. Quando eu estava no meio da faculdade, fui a São Paulo fazer um curso de pesquisa clínica nas férias, que é uma coisa que eu gosto muito de pesquisa. E o Ednei Nascimento, que já não está mais entre nós, pai da nossa amiga Luísa Nascimento, aí, grande nome da Uveite Internacional, está em São Paulo, ele me apresentou um cara que o pessoal que está vendo também muitos conhecem, que é o Jorge Mitre, que é retinólogo em São Paulo, tá? E eu fui um dia lá ver o Jorge Mitre operar, eu estava, acho que no 4º ano, começando, terminando o 4º ano, não lembro direitinho. Cara, foi a primeira vez que eu vi uma vitrectomia. Bicho, aquilo lá bateu e eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Eu nunca tinha visto, já tinha visto meu pai fazer catarata centenas e achava bacana, mas quando eu vi a retina, o que o cara fazia, aquilo ali foi muito bom. Aí, para o final da faculdade, o último semestre, eu acho que hoje mudou o currículo, mas no meu currículo na PUC, lá em Porto Alegre, o último semestre era totalmente optativo. Então, aconteceu que eu fiz
mês com na clínica do Dr. Ricardo Guimarães em Nova Lima, lá na grande na grande BH. Depois eu fiz um mês no HC da USP, em São Paulo. Depois um mês eu ia fazer no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, mas na época teve alguma questão legal, mudou a legislação para estagiário, ou não lembro bem, esse mês eu acabei não conseguindo fazer. E o último mês, daí, eu acabei fazendo na Unifesp, lá na Paulista. Todos esses lugares eu fui super bem recebido, o pessoal desse serviço está me olhando aí, eles tiveram um grande impacto, porque eu aprendi muito lá, que já acabou me servindo depois para residência também. E eu tinha uma coisa um pouco clara, eu queria sair do Rio Grande do Sul. Antes de ser bom médico, eu sempre quis ser um melhor médico, enfim, eu sempre quis ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor, abrir um pouco, tirar a viseira aqui, né? Que nos colocam durante a faculdade de medicina, na minha opinião, e ver o que o pessoal de fora estava fazendo, como as pessoas se comunicavam, enfim. E isso acabou me abrindo as portas, e eu fiz o primeiro ano da residência na Argentina, em Córdoba, fui através de um convênio que existia na época. Fiz esse primeiro ano e depois eu acabei mudando para o Rio. E aí lá no Rio eu fiz junto com a pós da PUC, que era liderada pelo nosso saudoso e querido Dr. Flávio Rezende, uma figura fora da curva, um cara genial, um dos melhores professores que o Brasil teve. Um abração para a família dele aí, se estiver nos assistir, quando for nos assistir, e se estiver nos assistindo. E esse período no Rio também, fazia prática no Miguel Couto. Para mim foi muito bom, porque eu era um cara que vinha de uma cidade super pequena, no Rio Grande do Sul, sempre gostei de viajar, mas o Rio mudou também o jeito de eu ser. Aprendi muito a ser mais flexível, lidar com problemas de uma metrópole maior, então foi, digamos assim, foi uma formação nesse quesito bem ampla no Rio de Janeiro e na Argentina, que eu fiquei muito feliz, e eu acho que isso sim é uma das coisas fundamentais que me ajudou muito na minha formação. Caramba, no 4º ano de medicina, você já sabia que queria fazer retina, cara? Já sabia. Eu gostei, hein? Já sabia, cara. Assim como eu entrei na faculdade, claro que eu queria oftalmo, entrei na residência, claro que eu queria retina. Pô, legal. Muito bacana. Isso é diferente, isso é atípico também, né? Não é algo que, na maioria das vezes, os colegas têm em mente, né? Consegue ter esse foco, né? E aí, graças a Deus, na tua história aí, vem dando certo, né? Beleza, eu flertei, aí fica no Rio. Deixa eu só fazer Eu flertei muito com cirurgia refrativa, porque eu gosto muito da parte de física, etc. Mas a retina já tinha roubado meu coração, então não teve escapatória. Teve um pouquinho, teve um certo dilema. Rapaz, eu tô ficando revoltado com essa porcaria desse meu fone, cara. Vou deixar isso aqui gravado e registrado, cara. Comprei um fone da Samsung, que eu tava todo feliz com o meu fone, cara. O fone desaba em todos os meus programas, cara. Vou voltar pro meu fone antigo. Meu fone... Não, pega o outro lá tranquilo. Não vou pegar nada não. Vou pegar esse daqui que caiu no chão aqui. Tô procurando, mas eu tô revoltado. Pô. Eu tava todo feliz com o meu fone novo, pô. Mas... ele desaba toda hora. Eu escuto bem, mas não tem jeito, não. Revoltado, cara. E me diz um negócio. Aí passa esse... Você fica quanto tempo no Rio? 2 anos? Fiquei 2 anos no Rio. Tá, beleza. 2 anos, aí tem toda essa questão diferencial aí de vida da cidade maior. Tem a oportunidade aí gigantesca de conviver com o doutor Flávio, Renata. Flavinho estava aqui? Flavinho também participou aqui do nosso episódio já. O Flavinho vinha para dar as últimas aulas do curso, sempre no final do ano, que eu acho que era a época que começava a esfriar lá no Canadá, né, cara? Então ele aproveitava para pegar o calor do Rio. Mas também era professor do curso, sim. E vinha atrás das ondas, né? Também. Flavinho, o homem é um atleta. Flavinho também é uma história muito bacana, né? É impressionante. Abraço aí para eles também todos aí, que é verdade, o elogio precisa ser feito àquela família diferenciada. Ainda tem Thiago ainda. Aquela família diferenciada mesmo. Tudo bem. Aí, beleza. Passa aí esse tempo de Rio de Janeiro. Outro ponto que eu acho super importante perguntar. Durante a faculdade, já tinha alguma cabeça de internacionalizar? Já sempre teve. E por que você não buscou, durante os 6 anos, fazer alguma coisa fora? Busquei,
eu cheguei a estudar para o USMLE, tá? Comprei todos os livros. Eu conversei com o pessoal da Alemanha na época. Fui conversar porque lá não tem prova, tu te apresenta, faz currículo, é uma coisa muito mais corpo a corpo. E para entrar nos Estados Unidos eu ia levar mais tempo, porque ia ter que ir atrás de fazer publicação, ficar lá, etc. E o fato de ter uma família com clínica de oftalmologia me ajudou muito, porque quando eu tinha folgas ou férias ou finais de semana, durante a residência, eu vinha para casa operar. Então, esse era um diferencial que pesou para mim muito, porque na Alemanha, na residência, o pessoal quase não opera, tá? Então, isso foi uma coisa que fez eu desistir da Alemanha, por mais, o cara se formou na Alemanha. Isso é bem importante, até a gente deve ter gente jovem assistindo aqui. Não vão pelo nome da instituição, por favor. Quem faz a formação é a gente, ponto. Isso pode ser em Harvard, pode ser em Cacimbinhas. Se tu for um incompetente em Harvard, tu vai ser um incompetente em Cacimbinhas. Se tu for competente em Harvard, tu vai ser competente em Cacimbinhas. Então, claro, um serviço bom te dá mais opções, vê coisas diferentes, contatos, etc. Mas o fator fundamental é o sujeito, é o indivíduo. Perfeito, perfeito. Concordo totalmente contigo, cara. Esse ponto é super relevante, essa mensagem aqui vale ouro. Podem anotar aí que isso daí faz toda a diferença. Tá, tudo bem. E aí, então, internacionalizou, pós-residência, e como é que foi a busca aí do teu fellow aí? Você foi para a Suíça, né? Então, antes de falar italiano, né? Eu queria sair quando... Eu cheguei a fazer algumas provas no Brasil, etc. Passei, mas eu queria sair. Eu já estava com a cabeça meio feita. Eu queria ver outras coisas. E, sem exagero, eu devo ter mandado para me candidatar para fellow uns 200 e-mails, eu acho, cara, pelo menos. Eu mandei sério mesmo? Para tudo que eu achava. O mundo todo? O mundo inteiro, aberto, sem limites. E as duas propostas que eu mais gostei, uma foi do Nepal, que lá tem uma missão alemã no meio do Nepal, que os caras fazem cirurgia voluntária e acabaram instalando uma base fixa lá e precisam de gente, então, em troca de trabalho, tu aprende a operar, tá? É uma espécie de serviço público, só que é uma ONG ou ONG, como o pessoal quiser chamar aí, que banca a estrutura lá, foi o que eu considerei. E o segundo que eu mais gostei, que foi para onde eu acabei indo, foi para Venezuela, tá? Com meu chefe, Dr. Miguel Molina. Eu mandou e-mail, disse que me aceitava, que precisava de gente, que ensinava a operar, etc. Isso foi no final de 2011, começo de 2012, terminando lá no Rio. Aí vamos aproveitar e engatar isso. O momento Venezuela era bom? Como é que foi a tua experiência por lá? Então, vamos lá. Eu estudei, tá? O Chaves já estava há vários anos, eu acho que ele assumiu em 98 ou 2001, 2013, enfim, na virada aí do século. E eu sabia das condições, tinha amigos venezuelanos, etc., conversei, e aí o cara falou, se tu vier para estudar, o cara morava em outra cidade, tu vai te dar bem, agora se tu vier para te meter em confusão, tu vai te incomodar. Mais ou menos como é a cidade grande no Brasil, tá? Aí eu comprei uma passagem só de ida, vi mais ou menos quem era o meu candidato a chefe, a professor de fellow, e comprei passagem de ida. Cheguei no aeroporto em Porto Alegre, eu nem sabia, para tu comprar passagem só de ida no Brasil, precisa autorização da Polícia Federal. Aí a moça... sabia disso. Então... Aí a moça, não pode sair. Minha filha, eu sou cidadão em dia com as minhas contas, etc. Eu vou sair, ninguém vai me segurar, não. Eu vou para onde eu quero. Só que não é Coreia do Norte, não. Aí, não, só um pouquinho. O senhor tem alguma carta dessa sua especialização? Não sei o quê? Tenho. Então me dá que eu vou ali falar com o pessoal da Polícia Federal. Ela veio, então o senhor pode ir. Eu sei que eu posso ir. Eu vou de qualquer jeito. Aí, muito bem. Cheguei lá, um cara me esperando no aeroporto, isso era uma cidade chamada Puerto Ordaz, onde eu cheguei, tá? Puerto Ordaz fica no sudoeste da Venezuela, mais ou menos perto de Roraima, uns 500 quilômetros, mais ou menos,
e é a sexta maior cidade da Venezuela. Tá? É uma cidade que foi planejada nos anos 50 e 60, mina de ouro, de ferro, de alumínio, uma grande hidrelétrica, um lugar bem interessante economicamente. Cheguei lá, meu chefe era um cara do meu tamanho, a cara séria, me mandou sentar, me olhou, o que tu sabe fazer? O que tu quer aqui? Eu vim aprender a operar retina. O que tu sabe de retina? Eu olhei para ele, sei que fica no olho. Não, como assim? Me fala sério. Eu não tive muita retina no meu serviço, não, na minha residência não tinha serviço de retina, o senhor vai ter que me... Eu fui bem humilde e joguei aberto. Eu sei as coisas básicas, etc. Eu abri o jogo com ele, não era hora de brincar, mas o senhor me considera do zero. Me considera do zero, não tenho problema nenhum em repetir conteúdo, porque eu vim aqui para aprender, eu não tenho ego, aqui não tem espaço. Daí ele me olhou assim, tá bom, então vou te ensinar. E aí eu olhei para ele, mas o senhor vai me ensinar a operar? Vamos ver. Daí eu, não tem vamos ver, eu vim aqui para aprender a operar. Se o senhor me disser que não tem espaço para operar, eu vou embora, não tem problema, eu pego minha mala e amanhã eu vou embora, sem problema nenhum, não vou ficar chateado. Mas se não for para operar, que é o que eu quero aprender, eu vou embora. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar operar, mas eu digo quando e eu digo o ritmo. Eu faço como o senhor mandar, mas eu quero operar. Está tratado? Aí o cara me deu a mão firme, para mim estava resolvido. Aí, como eu já falava espanhol, também ajudava muito. Aí chamava atenção, porque eu tenho um biótipo que lá na região não era tão comum, tinha sotaque, mas rápido também aprendi. E aí eu trabalhava lá em troca de casa, eu fazia muito plantão fim de semana no Rio de Janeiro, esse foi o recurso, foi o que me manteve lá. Eu fui com um plano para ficar 2 anos. E aí, assim, vamos lá, a Venezuela já tinha uma alta taxa de criminalidade, tá? Tu ia no supermercado, faltavam as coisas, tu via presunto ficando verde na gôndola do supermercado, uma inflação monstruosa, mas eu estava, assim, bem focado. Em 30 dias, o meu chefe deixou eu fazer a primeira vitrectomia, então, aí ele viu que não era tão ruim de mão, e por isso essa foi a vantagem de ficar no Brasil durante o período da especialização em oftalmologia e vir operar em casa. Ele viu que eu tinha uma mão mais ou menos, que eu não era tão marinheiro de primeira viagem. E 15 dias depois, num domingo, veio a emergência, lá ele me chamou, me deixou já fazer quase a parte básica, evidentemente, da vitrectomia, deixou eu fazer a maioria. Pô, aquele dia meu ego estava furando o teto de alegria, cara. A primeira vitrectomia eu não esqueço até hoje. Foi legal pra caramba. Mas o país estava sofrendo. E aí o seguinte, eu vi que o Chaves estava por morrer naquele ano, e acabou morrendo no final do ano, e eu vi que a coisa não estava ficando legal. E aí eu decidi cortar, tá? Eu fiquei 1 ano, e voltei para o Brasil e descobri um fellow na Argentina, em Buenos Aires, exatamente em Quilmes, tá? É um serviço super conhecido, é o pessoal que organiza lá o Faco Extrema e o Retino Extrema hoje, e eu acabei sendo o primeiro fellow de retina de serviço. Eles já tinham uma história grande com catarata. E aí eu... Tinha algum relacionamento com teu pai, Gustavo? Não, um amigo em comum. Nenhum... Tá. Um cara que tinha... Eu era R1, que tinha sido meu R3 quando eu estive em Córdoba, o primeiro ano de oftalmologia, que tinha feito o fellow de catarata lá e sabia que eles estavam procurando alguém para retina. Daí o cara fez o meu lado também, ó. O cara trabalha bem, não sei o quê, está interessado. E aí eu era toda quarta-feira. Eu trabalhava em Porto Alegre, quarta de noite eu pegava o avião em Porto Alegre, ia a Buenos Aires, aí eu pegava um táxi até Quilmes, chegava 2 da manhã, 6:30 da manhã alguém me pegava, ia para o lugar, operava, fazia 2 vitrectomias normalmente, terminava 2:30 eu saía, pegava o táxi de volta para Ezeiza, pegava um voo a Floripa, ficava 3 horas esperando para pegar um voo para Porto Alegre, tá? No começo foi emocionante, cara. Quando chegou abril, maio, a coisa começou a pesar. O que eu estou fazendo aqui? Mas desde o começo, eu tinha muito claro que eu ia fazer qualquer coisa para operar. E eu tive muita sorte de ter 2 professores muito bons, são caras que operam super bem, não só a retina, a catarata, outras coisas, e são 2 caras, o Miguel Molina e o Gaston Gomes Carides, meus 2 professores de retina, são os caras a quem eu sou
eternamente agradecido, que são estudiosos e etc. Então, assim, quando eu vi que a batida dos caras era alta, eu também me senti obrigado a estudar mais do que a média. Então, também, aí os caras chegavam e quando os caras me atiravam assim, um artigo novo, lê o protocolo tal do Lucentes, do não sei o quê, eu tinha na ponta da língua. Isso também acabou dando respeito, porque os caras viram que eu não estava lá só para passear, que eu estava mesmo a serviço. E aí também os caras acabaram deixando, cada vez deixavam operar mais. Então, esse ano foi muito bom. E aí eu tinha feito bastante, vamos dizer assim, serviço público mesmo, tocação, mais volume, enfim. E quando terminou esse período, as primeiras vezes, então, eu tinha feito 2 anos em 2 lugares diferentes de retina. Eu trazia o Gaston no começo para operar comigo aqui, para ensinar. Ele veio umas 2 ou 3 vezes, até que eu peguei, porque aqui eu tinha outro vitreófago, ele tinha um lá, então até aprender as manhas, aquele negócio, né? Aquele medo inicial, aquele medo inicial de quem? Aquele medo inicial quem está dando os primeiros passos sozinhos. E foi importante. Mas eu também queria me refinar um pouco. Eu queria ver a parte de pesquisa, ver alta tecnologia, etc. E aí que a Suíça entra na minha vida. Então, Ricardo, eu dei uma baita volta aí, mas tu vai me cortando, tá, cara? Senão eu fico falando sem parar. Não, maravilhoso. Me diz o negócio. E esses 2 anos aí, você conseguiu um volume cirúrgico considerável? Consegui. Eu, no total, aí, deixa eu fazer as contas, no segundo ano, eu devo ter feito umas 250 vitrectomias, mais ou menos, tá? Porque no final eu começava a operar muito, era só no começo tinha um cara, depois o cara não conseguia manter o ritmo, porque tudo que eu trabalhava e ganhava em Porto Alegre, eu gastava em passagem de avião e hotel. E isso que eu ia te perguntar. Também. Como é que era essa questão de grana aí? Teu pai te ajudava muito? Você pegava todo esse dinheiro trabalhando fora? Como é que foi desde essa tua saída de casa aí? Desde Rio de Janeiro, sempre teve a ajuda do teu pai? Nunca teve a ajuda do teu pai? Como é que foi esse momento aí, essa construção aí da tua vida? Então, assim, no começo de Rio de Janeiro ajudava sim, tá? Aí eu comecei a fazer plantão final de semana aí e outras coisas também. Então, isso acabou sendo meio híbrido. Eu fui escalonando, fui diminuindo aos poucos, tá? Aí, a partir do momento que eu saí do Rio, terminei a residência, aí já não mais. Daí era por minha conta total. Lá na Venezuela, todo o dinheiro que eu acumulei no Rio de Janeiro, que eu conseguia deixar sobrar um pouco por causa dessa ajuda, foi o que me bancou lá. E depois, saí, eu voltei, então eu trabalhava em Porto Alegre toda semana e quintas-feiras eu operava em Buenos Aires. Aí eu trabalhava sexta, sábado, domingo não, aí segunda até quarta, menos as quintas-feiras, então, e essa grana toda eu investi no meu fellow. Eu tinha bem definido também, outra coisa, eu sempre gostei assim, de colocar metas, que tudo que eu ganhasse até os 35 anos, eu estou com 37 hoje, tudo que eu ganhasse até os 35 eu ia reinvestir na minha carreira, tudo. Tanto é que quando eu estava no Rio, era uma meta que eu tinha me estipulado. Tanto que quando eu estava no Rio, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, lá em Botafogo, tá? Legal. Então eu olhava da janela ali a Enseada, a Marina, sol bonito, e eu lá dentro da sala de aula, estudando contabilidade, mas valeu a pena, tá? Porque a gente não tem nada disso aí, né, Ricardo? Isso porque você gostava, porque você buscava, achava que faltava alguma coisa, por causa da clínica. Como é que foi? Eu fiz MBA na GV também. Eu fiz saúde, né? Não fiz empresarial. E o meu foco foi muito melhorar skills para ter a clínica. Como é que era a tua cabeça? Era mercado? Então, assim, eu queria fazer gestão de saúde também, tá? Mas daí os horários não batiam com a residência. E Entendi. O gestão empresarial era cada 15 dias, sábado, o dia inteiro. Então, terminava e ia direto para o plantão sábado de noite até domingo de manhã. E várias coisas, aquilo que eu te falei, de querer ser uma pessoa melhor, buscar outras coisas. Eu sabia que depois eu voltaria para casa ajudar na gestão da família. Eu sabia, sim, o básico, porque na minha família, minha mãe é a gestora, é a gerente das clínicas, tá? Então, na minha casa, o assunto sempre é o trabalho, é o sustento, é o que bota o pão na mesa. Então, eu tinha que me refinar também para chegar e aproveitar meu tempo. Eu sempre tive uma preocupação grande assim com aproveitar o tempo. Pô, vou ficar sábado aqui dormindo? Não, vamos lá, vamos fazer um MBA aí, vamos preencher esse quesito, porque
tem uma necessidade grande aí. Muito mais pensando na gestão do próprio negócio da família, sem dúvida. Não, maravilhoso. Me diz um negócio aqui que eu estou pensando e curioso. Você teve apoio dos teus pais para essa busca de se tornar um cirurgião de retina diferenciado? Porque agora você contando a história, ela é sempre bela, né? Mas no momento que você terminou a tua formação, voltar para a tua clínica era o óbvio. Aí você Sim. teve que ir para algo que você acreditava, comer lá um capim danado para se transformar em quem você se transformou. Como é que foi esse momento da tua vida? Nunca... A filosofia da minha família sempre foi trabalhar bem, fazer as coisas direitinho, ser ético, enfim, tudo isso aí, tudo como manda a cartilha, tá? Ser uma pessoa boa, enfim, trabalhar bem. Mas eu sempre tive eu vou usar eu não gosto muito de usar estrangeirismo, anglicismo para falar, mas enfim, eu sempre tive um drive, cara, que eu queria ser diferenciado. Eu sempre quis ser, eu quero, tanto que tá o troféu aí é uma coisa que eu persegui, tá? Eu fui uma vez no congresso, eu vi um cara ganhar. Em 2006, meu pai levou a primeira vez para a academia americana. E aí, o que ele mais gostava de ver era a sessão de vídeos. Então, era assim, hoje mudou, hoje tu vai lá no computador e assiste. Na época, tinha um salão, tipo um cinema, e ficava passando num telão. Então, era legal para bacana, para caramba. Tinha poltrona, sofá, etc. A gente foi lá e ganhou o Jerzy Nawrocki, que é o cara que inventou o flap invertido do peeling de mácula, tá? Para tratar buraco de mácula. E o cara ganhou, cara, em 2006 eu falei, um dia eu vou ganhar esse troço aí. E aquilo foi ambição, tanto é que a gente ganhou no pré-congresso de retina da Academia Americana em 2018, esse aqui é o terceiro prêmio nosso, a gente ganhou o segundo prêmio lá, um vídeo, e foi uma repercussão muito bacana, porque eu fiz vamos dizer, uma espécie de gambiarra, né? Fiz uma gambiarra, deu pau na bomba de ar do vitreófago, e aí também boto o link aí depois para tu compartilhar com o pessoal. Com certeza. Aí não tinha bomba de ar, cara, como é que eu ia fazer a troca fluido-ar na vitrectomia e terminar a cirurgia? Aí o meu anestesista estava junto, um cara experiente, aí a gente bolou um esquema. Saía o ar comprimido da parede, só que assim, tu precisa de 40 milímetros de mercúrio, ou 30, menos. Como é que vai fazer? Porque o ar da parede, cara, é medido em quilograma força. E aí explodiu o olho, né? Não tinha jeito. Aí ele ligou no carrinho de anestesia, e no carrinho de anestesia, a saída para o óculos nasal, a gente botou um three-way, a famosa torneirinha, e saiu, deu, tá, mas e a pressão? Aí a gente pegou o relógio do esfigmomanômetro, botou na ponta, e aí, pela saída do ar, regulamos a pressão para mais ou menos, que seria 35 milímetros de mercúrio. MacGyver, pô! Total. E aí, botamos no olho e terminamos a cirurgia. E eu consegui registrar isso. E foi lá em Chicago o congresso. Cara, quando eu apresentei o negócio, a galera começou a rir pra caramba. E aí eu fui descobrir o que eu não sabia, que antigamente os retinólogos usavam aquelas bombinhas de ar de aquário, o aerador de aquário, não sei o nome. Então, que usava aquilo. Na verdade, eu acabei replicando um negócio que estava esquecido, abandonado, que eu nem sabia que existia, né? Mas a repercussão foi muito bacana. Porque qual é a questão, assim? A missão, eu acho que tu tem que ter uma missão, tá lá. Os pacientes aqui, eu operava muito SUS, o que me deu uma experiência grande. Então, assim, o paciente viajou 400 quilômetros para chegar aqui na mão. E aí eu vou dizer para o cara no final, olha só, o aparelho deu pau e eu não consegui terminar a sua cirurgia. Espere X meses para voltar, quem sabe essa retina ia descolar de novo, não ia ficar legal. Não, deu para resolver o assunto ali e salvar a retina do paciente, né? Então, esse comprometimento assim com o paciente também, de poder entregar uma coisa melhor, voltando então ao assunto de querer ser melhor, querer ser diferenciado, isso é uma coisa que foi uma coisa interna mesmo. Sempre busquei isso daí. Entendi. Tá, maravilha. Aí formou, e aí a busca do internacional. Vamos lá para a Suíça agora. Onde é que foi esse link aí? Onde é que apareceu a ideia? É comum dentro da retina, não é minha zona de conforto. Então, assim, como é que você foi parar lá? Tiveram mentores? Então. Muito bom. Eu sempre fui um cara muito notívago, tá? As minhas melhores ideias são depois da meia-noite. Eu deito tarde pra caramba, etc. E aí,
um dia navegando na madrugada, quando eu já estava terminando lá o meu ano na Venezuela, eu descobri um negócio chamado ESASO, que estava começando e hoje é super conhecido, que é a escola de European School for Advanced Studies in Ophthalmology, que fica em Lugano, que é no sul, a parte italiana da Suíça. E eu comecei a ler aquilo, eu vi um currículo de um professor, um cara da Alemanha, que eu pensava em talvez fazer mais um ano de fellow de retina, não sabia bem. Aí eu vi aquilo, daí eu fui atrás, daí eu vi numa revista americana, não lembro qual delas, elogiando o modelo. Aí eu fui atrás do negócio e fui fazer um módulo que era em Ankara, na Turquia. Cara, cheguei lá, estavam Garcia Arumi, do IME em Barcelona, Stanley Cheng, que estudou os gases, inventou o perfluorocarbono, Karl Kleis, da Bélgica, que é um super cirurgião. Encontrei uma universidade em Ankara que as pessoas não têm ideia, que não perdem nada para as nossas melhores aqui. E acabou sendo uma sensação porque eu era o cara mais longe do lugar, né? Pô, um brasileiro no meio da Turquia. E acabou abrindo portas e relacionamentos e um nível de conteúdo, de didática, porque eles criaram um modelo didático sensacional. E foi uma coisa assim que sempre capturou minha atenção. E fiz grandes amigos, caras que hoje são meus melhores amigos na oftalmologia, da Sérvia, da própria Turquia, do Egito, Portugal, Polônia, enfim. A gente tem uma turma que tem grupo no WhatsApp até hoje e fala direto, tá? E foi a primeira vez também que eu vi cirurgia oftalmológica em 3D, eles transmitiram em 3D. Estou falando de 2012, tá? Que foi isso, 2012? 2012. E acabou sendo inspiração, depois eu te conto aí, quando eu voltei para cá, a gente acabou criando um sistema 3D também. E aí, cara, peguei gosto naquilo, e aí eu fui ver, eu vi que tinham outros módulos, e então, assim, durante 1 ano e meio, eu trabalhava aqui, cada 1 ou 2 meses eu ia e fazia um módulo de 1 ou 2 semanas. Também, tudo que eu ganhava, eu gastava nesse esquema. E fui conhecendo gente, fui vendo coisa diferenciada, tá? A gente tinha um pouco de prática, então, assim, de manhã eram aulas teóricas e de tarde era o Wet Lab. Foi a primeira vez que eu vi o simulador, o Dry Lab, que também, na época, o Dr. Flávio Rezende trouxe para o Brasil, depois foi o primeiro pioneiro nisso daí, que é com o IC, lá, o pessoal da Alemanha. E isso também começou a me provocar, porque como assim? Tem um mundo aqui que eu não conheço, cara. Eu quero fazer parte disso aqui. Eu não quero ficar só assistindo e nunca tive síndrome de vira-lata. Isso aqui eu nunca vou conseguir fazer. Não. A ideia é como é que eu também não fiz isso, ainda não fiz isso daqui antes. E isso, cara, diferenciou e foi assim minha grande rampa para o mundo internacional por causa desse relacionamento e ver coisas de outro nível. Eu tenho os primeiros estudos. Nunca me esqueço um cara que é uma das minhas inspirações na retina, que é o Carlos Mateu, da Espanha. O cara falou 4 horas a fio sobre retinopatia miópica e vitrectomia. Ele botou classificações que, na época, hoje, claro, a gente tem que saber, mas eu nem sabia que imaginava, uma coisa super revolucionária. Então, o sarrafo era bem alto, e isso foi uma coisa que ajudou a diferenciar bastante. Foi assim um game changer na minha vida. Foi uma coisa que para mim mudou e para muito melhor. E a partir dali eu comecei a ir a todo congresso internacional, a estudar, a buscar coisa nova, a ver técnica nova, sempre querendo trazer o melhor para cá. O italiano já era a zona de conforto para você? Quando você... Então... peraí, antes de você falar da questão do italiano, onde apareceu aí quem que te levou mesmo para Lugano depois desse momento aí, dessa catarse aí que você teve aí? Então, assim, a base do ESASO é em Lugano, tá? Só que alguns módulos eram em outros lugares. Então, eu acabei fazendo esse em Ankara primeiro, mas a base é Lugano. Depois tinha outro de óculoplástica que eu fiz também, que era em Malta, tá? Porque a entendi. Eram assim, tinha em vários lugares. Porque o que acontece na Europa? Apesar de que a Turquia, nem a Suíça estão na União Europeia. A Europa é do tamanho do Brasil, então é fazer um curso que um mês é em São Paulo, outro mês é em Porto Alegre, terceiro mês em Santa Maria, outro é no Rio, e assim vai. Entendi. Agora ficou claro para mim. Então, você chegou a ficar em Lugano?
Cara, eu ficava assim, sendo jornadas de 1, 2 ou 4 semanas, tá? Que eu ficava lá Tá. aprendendo. Então, quando tinha folga, eu ia visitar uma outra clínica na Europa. Ah, tem um cara conhecido e sempre amigo de amigo. Eu perguntava para alguém, quem é aqui na tua região opera bem no teu lugar? Então, eu viajei muito visitando outras clínicas. Normalmente, quando eu viajo, seja turismo ou para congresso, eu tento visitar alguma clínica por onde eu vou passar. Eu tenho dois hobbies, assim, duas coisas que eu tento ver. Quer ver algum jogo de futebol, que é o esporte que eu adoro, apesar de não ter biótipo de jogador de rugby, não de boleiro. Idem. Eu também, exatamente, eu também sou desse teu time aí. É, isso aí, para segunda linha. E aí, eu sempre tento ver, então já fui ver campeonato alemão, campeonato espanhol, enfim. E tento ver algum cirurgião da região. E isso é uma coisa também, cara, porque esse é onde tu aprende mesmo. Tu tá ali com o cara, o bate-papo é diferente, não tem aquela formalidade de um congresso, né? Aí o cara te ensina um truque. Cara, se for num lugar desse, tu aprender um truque, tu pagou a viagem. Não, peraí, mas aí vamos lá. Dica de $1 milhão, Gustavo. Peraí. Vamos lá. Como é que você faz isso, pô? Como é que é esse network aí? Pô, vou agora, sei lá, para a Indonésia. Aí como é que você conecta com alguém? Baseado no teu grupo aí de relacionamento do teu WhatsApp ou você manda e-mail diretamente? Como é que você faz isso? Quando eu sei que tem amigo Anotem, gente. Quando eu sei que tem amigo em comum, eu peço para o amigo fazer a ponte, tá? Cara, me passa o WhatsApp e avisa o fulano lá se ele não pode me receber. Fala quem eu sou, etc. E se não, eu mando e-mail, ou Instagram, ou Facebook, ou LinkedIn, eu mando uma mensagem. Qual é o problema que as pessoas... As pessoas têm timidez. 2, têm medo. Se o cara falar não, é não. Já tive gente que não respondeu, etc. Daí paciência, o que é que eu vou fazer? Vou passear, né? Vou sofrer. Mas a questão é como tu monta a mensagem. Então, a dica de $1 milhão. As pessoas mandam mensagem hoje. Quanta mensagem tu aí? Vamos lá, dia a dia. Recebe no WhatsApp, aqui não sei o quê. O cara não se apresenta, não fala nome, da onde veio, quem deu o contato, qual é o interesse, não. Monta mensagem chutinha. Doutor fulano, muito prazer, eu sou o Gustavo Rini, eu sou de Santa Maria, Brasil, especialista em retina, etc. E eu gostaria de ver o senhor trabalhando quando é um cara mais velho. Era o que eu fazia no começo, agora já não sou mais tão jovem. Eu sou um jovem cirurgião de retina do Brasil, tenho tantos anos, gostaria de ver, o senhor é uma pessoa que eu respeito, não ia ver um cara que eu não respeitasse, óbvio, e eu vou estar no seu país, na sua cidade, entre os dias tal e tal. Tem condições de ver o senhor operar? Tem. Já visitei colega no Japão 2 vezes, num monte de país, cara. É só se apresentar direito. Todo colega gosta de receber colega, cara. Eu não conheço ninguém que não gosta de não ter um cara ali para trocar uma ideia. Porque quem recebe também, cara, é grátis. O cara vai aprender uma coisa de graça. Alguém está levando a informação para ele. Então, é uma mão de 2 vias. Pô, muito bom. Tá, beleza. Aí tem aí não precisava fazer mais nada. Aí você já era o cara da retina, tá? Aí você volta, para com a humildade, pô. Aí você volta, a clínica já tinha quantos anos? Peraí, que ano que a gente tá? Peraí que eu me perdi aqui. Você volta aqui de toda essa tua formação sul-americana, depois você vai para a Europa. Você volta para quando para a tua cidade? Bom, assim, eu terminei na Venezuela em dezembro de 2012, aí eu estava em Porto Alegre. Aí o ano de 2013 inteiro, eu ia para Buenos Aires e voltava, e junto eu comecei a fazer as primeiras lá da Suíça, porque tinha que fazer vários módulos para receber o título. E aí isso foi 2014 adentro. Então, de 2013 a 2014, eu fiz uma milhagem maravilhosa, tá, cara? Vários, qual é a média disso, Gustavo? Só para as pessoas terem ideia. 4, 8? O que é? Vários aqui eu não entendi, desculpa. As idas para a Suíça, quantas então tá. Qual que é o mínimo para você ter o título? Eu não sei como está isso hoje, agora porque eu não acompanhei, tá? Mas eram pelo menos 5 módulos que tinham que fazer. Eu acabei fazendo mais, porque como estava só meu pai e eu também queria melhorar nas outras áreas, porque era difícil fazer só a retina, né? Então eu aproveitei e fui fazer outros módulos. Eu fui fazer de córnea, eu fui fazer de glaucoma, etc. E
tem, das duas áreas, tem conhecimentos que eu carrego no dia a dia do consultório até hoje. Então, valeu muito a pena. Pô, é caro? Cara, não é barato, mas tenta não fazer nada. Daí tu vai ver o que é caro. Continuar ignorante e desatualizado. Isso sim que é caro. Então, isso valeu muito a pena. Então, assim, estamos em 2000, terminei toda essa correria em 2000, final de 2013 e começo de 2014. Eu não lembro com exatidão as datas. Tá, não, perfeito. E a clínica tinha quanto tempo? Então, meu pai criou a clínica em Três Passos em 84, tá, o ano que eu nasci. E eu fui estudar em Porto Alegre, depois meu irmão do meio foi. Quando meu irmão mais novo foi para estudar também em Porto Alegre, aí meu pai já tinha 20 anos de Três Passos, fechou a clínica, se mudou a Porto Alegre, abriu a clínica lá, e nós já tínhamos uma clínica, que é do lado aqui de Santa Maria, numa cidade chamada Faxinal do Soturno, onde nós atendemos SUS. Essa clínica hoje ela foi fundada no ano 2000, então agora em maio vai fazer 22 anos. Então, na época, já era uma clínica onde eu operava retina mesmo de fato, era uma clínica que já estava aí com 14, 15 anos, já era uma clínica bem estabelecida, com uma referência regional. É um município pequeno, Faxinal do Soturno, tem 6 mil habitantes, ficou famoso esse ano no censo do CBO, porque tem a maior densidade de oftalmologistas do Brasil, porque a gente atende uma região grande. Então, o que acontece? Lá se atendem vários pacientes de 40, 50 mil por ano, tá? E isso também me ajudou, vamos dizer assim, na formação, porque eu tive um grande volume de vitrectomia durante 3 anos a fio. Depois nós abrimos outro serviço perto da Grande Porto Alegre. Durante 3 anos eu fiz 1000 vitrectomias por ano. Eu fazia pouco consultório quando viajava, então operava sábado, domingo, chamava minha equipe, tocava, fazia 80 vitrectomias por mês, fazia bastante volume. E então o bom era desse módulo, tanto Buenos Aires, que depois ainda eu não estava operando, mas depois no final já sim, trazendo o Gastão comigo. E aí depois que eu fiz os 2 anos, comecei a ir para a Suíça, eu aprendi uma coisa no módulo, eu já aplicava na mesma semana, não ia esperar para ver um caso. Tinha demanda, né, para fazer isso. O que foi muito bom. Então, eu tive uma curva assim de aprendizado e de melhora cirúrgica que no começo foi muito rápida. Eu fiz em poucos anos o que eu levaria talvez pelo menos uma década ou mais para conseguir fazer, Ricardo. Pô, que legal. Isso é fenomenal, né, Gustavo? Não, essa conciliação aí do teórico e do prático cirúrgico que você conseguiu ter aí é realmente game changer. Não tem jeito, isso faz muita diferença. Com certeza. E era nítido, assim, eu via a melhora da qualidade cirúrgica ao longo do ano, bem claro, bem nítido. Foi uma coisa bem bacana. Eu sempre gostei de fazer estatísticas de cirurgia. E hoje a base de vocês é você, teu pai e teus irmãos, todos estão em Santa Maria? Ou só não está o mais novo ainda, que é o Afonso, que está terminando o córnea, né? Mas o Arturo do meio que faz glaucoma está aqui conosco, já tem um pouco mais de meio ano, um pouco mais. E a nossa base em Santa Maria, nós estávamos em Porto Alegre, e o hospital aqui de Santa Maria, o Hospital Astrogildo de Azevedo, é um dos maiores hospitais privados do estado. Já sabia do nosso grande trabalho, por causa da clínica de SUS aqui do lado, etc., já de reconhecimento, porque aí tem algumas outras coisas bacanas, tá? Em 2014, no Congresso Mundial, nós ganhamos o nosso primeiro prêmio destaque, nós apresentamos um trabalho sobre impressora 3D na oftalmologia, que era a minha paixão na época, eu estudei pra caramba, pesquisei, etc., e a gente apresentou algumas alternativas. Uma das coisas legais da impressora 3D, por exemplo, o básico é o plástico ABS, que é o mesmo plástico que se usa para fazer Lego, tá? Só que para tu imprimir a peça, o ABS, ele tem que ser a 180 graus. E por causa da temperatura, e esses estudos foram feitos principalmente pelo exército americano, como tu tem que usar a temperatura muito alta, ao ser impresso, o material cirúrgico já está todo estéril. Então, tu está pronto para usar. Claro que é lento, etc. Hoje mudou completamente, tá? Hoje é quase ficção científica de tão legal que é esse negócio. E foi a primeira vez que se apresentou isso no Congresso, até onde eu sei, e aí nós ganhamos um prêmio de destaque lá no Japão. Ganhei até prêmio em dinheiro, cara. Ganhei $1.000 na época pelo pôster apresentado. Que beleza, pô! E por causa disso eu fui estudar japonês, que eu falei antes, porque tinha que apresentar, né, cara? Então as frases básicas, assim, eu memorizei tudo certinho.
as possíveis perguntas e acabou dando certo. Essa cara de viking aqui falando japonês foi legal. Você não apresentou em inglês, você apresentou em japonês? Meio a meio, meio a meio. Quando eu me apertava, eu ia para o inglês, né, cara? Mas tinha que... É aquilo que você tá falando, a gente estava falando antes, é o primeiro impacto, a primeira impressão. Maravilhoso, muito bom, Gustavo. E me diz um negócio. Não, outra coisa, tem outros colegas trabalhando com vocês na clínica? São só vocês? Como é que é a estrutura de vocês hoje como clínica? Tem outros colegas que fazem outras subespecialidades, colegas que fazem a parte geral, tá? A gente tem gente aí trabalhando há muitos anos já conosco, alguns há mais de 15 anos, alguns quase desde a data da fundação da clínica, tá? Um grupo bem grande. Também isso deu mais reconhecimento ainda, porque quando eu comecei com retina aqui, a fila de espera para o SUS no Rio Grande do Sul era de mais de 3 anos para uma vitrectomia. E aí, em 18 meses, a gente zerou essa fila, certo? Não, eu esperava no máximo 15 dias, 20 dias, de acordo com a minha agenda para operar, e nas regiões que nós atendíamos. Hoje caiu de novo, porque o custo da vitrectomia e a tabela SUS é inviável, então a gente também tem que pagar as contas, né, Ricardo? Óbvio, com certeza. E isso também me jogou para dentro da catarata. E aí que eu estava te contando, então, com essas duas clínicas, e eu nunca deixei de querer fazer um pouco de ciência, além da impressora 3D, depois a gente conseguiu construir um sistema 3D também, tá? Que a gente, eu acho, na época não tinha Ingenuity no Brasil, usamos muito tempo, vários anos, a gente publicou isso daí, foi um trabalho legal. Foi o cara que me ajudou, porque só tem história maluca aí nessa minha jornada. O único cara, engenheiro, que entendeu o que eu queria foi um engenheiro de audiovisual de casa noturna. O cara faz áudio, vídeo e som para casa noturna, monta sistemas. E aí eu falei, cara, eu quero isso, isso e isso. Daí o cara, não, mas tu só precisa isso e isso. Não, como assim só precisa isso e isso? Eu falei com um monte de gente, é bem complicado. Não, só precisa isso. Manda vir as peças aí, não tinha no Brasil, né? Gastei uma pequena fortuna nessa pesquisa aí. Se tivesse investido, eu já estava me aposentando hoje. Mas a jornada da ciência é isso daí. E faz isso daí, tu vai ver que funciona. Cara, comprei, montamos, ajudei, ele sabia mais ou menos, e mais ou menos com mais ou menos dá um inteiro, né, cara? E deu certo, e foi maravilhoso. A gente foi precursor do negócio, bacana. Aí, em 2018, veio esse outro prêmio que eu falei antes, da Academia Americana, da Gambiarra, com a bomba de ar. E eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Então, assim, sempre fui atrás de curso, etc., que eu sei que também sempre está te atualizando aí, é uma inspiração para a gente. Mais recente agora, a gente fez o curso de liderança cirúrgica em Harvard, com alguns outros oftalmologistas brasileiros. A gente estava bem representado lá. E então, assim... O que foi tua motivação para buscar esse curso também? Que aí você pega... Agradecer aí ao Rick Nozé aí, que foi a pessoa que mais me estimulou a gravar com o Gustavo, que eu não conhecia o Gustavo. O Rick falou, você tem que gravar com esse cara aqui, e eu só tenho a agradecer aqui o privilégio de estar conversando com essa fera. O Rick é suspeito, Bruno Fontes, amigo, né? cara. Bruno Fontes estava nesse teu time, Jonathan, né? Então O Filipão lá de Santos, Ascioli. Felipe Ascioli, então só tinha fera com vocês. O que você foi aí se meter aí? Como é que foi a motivação para buscar isso? Todos eles aí que eu conversei, que passaram por aqui, falaram que o curso foi realmente espetacular. Cara, foi muito bom. Eu queria buscar alguma coisa fora, alguma coisa diferenciada. Eu vim assim... Eu passei esse período assim, muito retina, oftalmo. Aí uma hora assim, tá, vamos lá, vamos abrir um pouco como era antes, eu quero ver outras coisas também. Acabei entrando em associações em Porto Alegre que me estimularam a estudar política, filosofia, outras coisas, certo? Me abriu bastante a mente, porque eu fiquei alguns anos da minha vida lendo só retina e oftalmo, cara. Aquilo ali, uma hora eu vi, estava faltando alguma coisa, estava... A alma, o espírito sente falta, né, cara?
Total, total, total. Então, estudar economia, política, como é que o mundo funciona. O mundo não é só dentro da clínica. Ontem teve aí a convenção do CBO, eu estou fazendo o curso de jovens lideranças agora do CBO. Então, assim, tu vê que tem muita coisa que acontece que não aparece, mas o pessoal está trabalhando, correndo atrás. Mas voltando, eu já tinha visto o curso, cara, tá? E queria fazer. Só que aí naquela correria eu esqueci do negócio. Aí um dia entrei no LinkedIn, tá lá o Brunão Fontes postando. Deu, puxa vida, esqueci do negócio. Daí eu, Bruno, como é que tá? Já começou? Não começou? Daí ele, cara, tu pode escolher se tu quer fazer em Boston ou se tu quer fazer em Londres. O primeiro módulo já foi, mas o de Londres, aqui em Boston já foi, mas pode fazer em Londres. Daí eu pensei, daí eu, vou atrás, os americanos não vão mais me aceitar, pensei. Essa é outra coisa, dicas. O não você já tem, vai atrás, pergunta. Mandei e-mail para os caras, assim, 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 assim. Cara, não. O primeiro módulo, só tem um problema, o senhor tem que aceitar o primeiro módulo que seja em Londres. Não, meu amigo, é para ontem. Vê aí, eu tinha a grana para pagar o curso, não era tão barato, mas comprei passagem, etc. Fui fazer o curso e, cara, esse foi o segundo game changer, talvez. Porque tinha 5 oftalmologistas aí do Brasil, então, essas feras que a gente nomeou. Tinha neurocirurgião do Brasil, tinha mastologista, e nessa turma eram 136, cara, gente, o maior neurocirurgião do Canadá, o maior cirurgião de transplante cardíaco lá, o chefe do transplante cardíaco de Harvard, gente da Europa, o maior traumatologista da Alemanha, gente da Nigéria, Singapura, enfim, tinha um monte de oftalmologista, tá? Vários países, eu acho que o oftalmologista eram uns 11, mais ou menos. Não, quase 10% da turma. E aí a gente, foi engraçado porque um dos módulos dessa pós foi manejo de crises. E aí foi sobre o furacão que atingiu Nova York uns anos antes, como é que as emergências se controlaram, etc. E logo depois teve o Covid, foi logo depois que terminou o curso, começou. Então, muita coisa assim, já via como aquilo que eu falei antes, a didática, o modelo de ensinar, era isso que eu estava atrás, porque a informação está à disposição na internet à vontade. Hoje, quando tu paga um curso, porque tudo que tu quiser aprender quase, tu tem na internet. Num curso desses, tu paga a curadoria, o cara está organizando para ti informação. Perfeito. Isso é demorado, caro e difícil. Então, se aquele dinheiro, tu acha que aquele tempo vale mais, para mim, considerando hoje que eu terminei o curso, eu acho que foi barato, porque o tempo que eu ia gastar para organizar e mastigar toda aquela informação não daria. Outra coisa bacana, controle de segurança e qualidade. Os caras trouxeram piloto de avião para ensinar como é que é o checklist toda vez que o avião vai sair. Pegaram acidentes de avião, mostraram que falharam, daí o cara pegava isso e aplicava, então, num bloco cirúrgico. Estatísticas. Então, assim, cara, foi enorme o negócio. Ali foi a terceira vez na minha vida assim que a perspectiva, as coisas mudaram, o jeito de ver. Consegui trazer muita coisa para cá. O cara deu um módulo lá, por exemplo, de um hospital na Inglaterra, na Itália, que os caras perdi muito tempo na troca e na cirurgia, etc. Alguém teve uma ideia lá, viu um pit stop lá da Ferrari, 3 segundos, hoje a Red Bull fez esses tempos aí em 1.8. O cara foi falar com a Ferrari, olha só, ou com a McLaren, enfim. A gente está com problema, a gente vê o que vocês fazem, daí o cara fala assim, manda um vídeo do bloco de cirurgia funcionando para a gente. Muito bem. E vem aqui. O cara filmou, chegou lá, botou. Cara, disse que ele olhou assim, estavam todos os engenheiros assim, meio rindo, olhando um para o outro, aquele olharzinho constrangedor, risadinha para lá. Pô, olha isso! Ó, o cara tá com coisa do oxigênio cortando meia sala, a enfermeira vai tropeçar nisso daí, não sei o quê. Aí os caras pegaram e ensinaram, não pode ter cabo de oxigênio passando no meio da sala, vocês têm que nomear, vocês têm que identificar, isso daqui não sei o quê, um carro com a rodinha melhor, esse tipo de rodinha não funciona. Eu sei que eles aumentaram a eficiência do bloco nesse case aí em 50% ou 60%. Foi um negócio bizarro, um número monstruoso. E aí pegava e discutia, esmiuçava esse caso e aplicava. Então, assim, e Harvard, eu tinha tido uma viagem de negócios, eu fui ver uma aula da Business School. Uhum. E Harvard é baseado em ensino no método socrático. Manda o conteúdo antes, o cara lê, estuda, e o professor só conduz a aula, mas quem fala são os alunos. E aí o cara já sabe mais ou menos, o cara tem o currículo, então hoje nós vamos falar um case de uma empresa de oftalmologia, ele já tem lá. O Ricardo é oftalmologista, trabalhando com negócio. Ricardo, fala para a gente quem é a empresa tal.
E aí tu está sendo avaliado, né, cara? E então, esse modelo de ensino eles trouxeram para a medicina. Então, a gente recebia os cases antes, estudava e o cara começava. Então, assim, era uma troca de ideia. E aí, assim, o bom de entrar num curso desses, que foi o meu caso, que eu era o mais burro da sala, foi muito bom, porque todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, cara. Tu está aqui, no final do curso, tu está fora da tela aqui. Então, era só gente altíssimo gabarito. E a troca é quase por osmose, coisa num ambiente assim. Sempre que tiver chance, faça. Eu agora estou procurando a pandemia atrasou isso daí, quero fazer outros. Mas sempre foi essa busca assim por coisas diferentes. Gosto de pesquisa clínica, etc. A gente teve uma empresa uma época, depois fechou. Agora está considerando de novo esse assunto. Minha paixão continua sendo cirurgia 3D. A gente está com a Ingenuity aqui, operando muito. Então, assim, o assunto, a formação, ela pode tomar o caminho que tu quiser e tu tem que ter convicção, cara. Gostar, o lado que tu caminhar, tu vai te dar bem. Maravilhoso. Me diz um negócio, o planejamento aí para frente é fazer a clínica mais forte, abrir outras unidades, ir morar na beira da praia, vai casar e vai para Lugano. O que você está imaginando aí da tua vida? Então, vamos lá. Quando a gente foi convidado aqui pelo hospital em Santa Maria para abrir o serviço em conjunto com eles, que essa até foi uma coisa que após essa nos Estados Unidos, o curso de liderança me ajudou. A primeira aula foi discutir com os stakeholders, com as partes interessadas de cada hospital. Cara, se eu não tivesse feito o curso, eu teria sofrido demais. Eu já cheguei vacinado. Já sabia como é que funcionava a estrutura, etc. Tem um corpo dirigente, tem um corpo clínico, tem os funcionários e todo mundo tem importância, porque se alguém trancar, para tudo. Então, tem que funcionar com todo mundo e tem que ter. E quando tu é novo, cara, quando tu é novo num lugar, observa, espera uns 90 dias antes de começar a tocar o negócio, observa, etc. A gente começou bem e logo depois que a gente começou, o nosso aviãozinho estava levantando voo, a pandemia veio assim, botou o nosso teco-teco no chão, tá? E aí, clínica nova, queimando dinheiro, assustado, um paciente por semana, e olha lá. Aí melhorou, daí vamos abrir o negócio, veio segunda onda, um horror, bandeira preta, tudo fechado, praticamente um lockdown. E aí, agora, final desse ano, melhorou muito. Agora deu uma leve caidinha aí com a história da Omicron, mas as pessoas acho, também estão um pouco cansadas e aumentou muito a demanda. Por exemplo, eu vou falar aí nossa amostragem de catarata dura, rígida, brunescente, branca, etc. Era de 5%, 10% às vezes. Cara, agora está mais de 30%. Virou o dia de catarata virou uma mina de pedra, cara. É quebrar a pedra toda semana. A nossa ideia é melhorar bastante aqui. Tem espaço, tem o meu irmão aí implantando a estrutura de glaucoma. A gente quer melhorar ainda a parte tecnológica. Aqui na oftalmologia tem... Eu sempre brinco, né, que o centro diagnóstico da oftalmologia é a Disney. É cheio de brinquedo lá para examinar os olhos. E é caro. É uma parte que tu tem que colocar aí na tua clínica para investir constantemente, está no custo da estrutura de funcionamento. Essa é a nossa ideia hoje, melhorar essa estrutura aqui, fortalecer. O meu irmão, vamos ver o mais novo, se vai vir fazer a parte de córnea aqui, que precisa um corneólogo junto, né? Mas a nossa ideia hoje é fortalecer a parte da clínica privada, que está bem, graças a Deus, mas a gente nunca se contenta com pouco, né, Ricardo? A gente sempre acha que dá para melhorar, até porque quando tu achar que tu está tudo resolvido, tudo certo, tu tá fora do jogo. Então, essa é a nossa preocupação. Morar em Lugano, cara, eu estava até lendo um artigo ontem que está escasso espaço na Suíça, cara. Um chalé está custando 1 milhão de francos, então não cabe no orçamento. Vai ser por aqui mesmo. E eu sou gaúcho, eu gosto de fazer meu churrasco no domingo, mais cedo, fiz o meu. Isso daí, eu tenho os meus amigos aqui, então, assim, no futuro, talvez embora, aquela coisa a gente reclama, porque tem corrupção, porque a economia não vai bem, porque aqui não cresce, mas se for olhar no geral, as coisas devagarzinho vão melhorando. Eu, pelo menos, sou suspeito, porque eu sou um eterno otimista, né, cara? E me diz um negócio, então, hoje
pessoal aí mais jovem, ou então que está querendo fazer uma mudança de vida, pode, o não já tem, como a gente conversou bastante hoje, pode mandar os currículos aí para doutor Gustavo para analisar. Tem algum espaço aí na clínica para outros colegas aí trazerem aí novos conhecimentos para agregar com vocês. Na verdade, cara, sempre tem espaço, trabalho sempre tem aqui, bastante, a gente não dá conta de tudo, pode mandar currículo mesmo, é bem-vindo, e se eu pelo menos não puder agregar, vou ter o maior prazer em ajudar, em orientar, porque eu sou muito agradecido, porque eu tive muita ajuda, muita orientação, assim, de gente voluntária, que não precisaria me falar nada e me largou na cara do gol, só precisando empurrar a bola para dentro, e eu acredito que é assim que a sociedade evolui, então eu tenho assim, sinto essa obrigação de poder ajudar os outros. Eu gosto muito da parte de pesquisa e ensino. A gente está a gente está com um projeto aqui de ensino, de treinamento cirúrgico, ver como vai fazer. Não é esquema de fellow, mas porque tem bastante gente aí precisando melhorar, porque o nosso paciente também diminuiu muito a assimetria de informação. O paciente hoje no consultório já chega falando que ele quer uma lente trifocal e ele estudou. Então, o pessoal também precisa ter oportunidade, tem demanda grande aí para aprender, para sair melhor, e se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa num ano que saia melhor preparada, vai ser uma alegria para nós. Muito bom, Gustavão. Maravilhoso, cara. Obrigado aí pelo teu tempo. Estamos gravando num domingo. Ele me cedeu o espaço dele. Fenomenal. Então, Rick, obrigado aí pela conexão. Rick Nozé é um fenômeno. Então, eu gosto muito de agradecer a todo mundo que consegue aí me ajudar e contribuir aí para que o canal vá para frente. E aí são como histórias aí como a tua aí, que dá para ver aí com sorriso nos olhos, sem máscara esse cara aí, de máscara esse cara aí deve se entender bem, né? Que consegue passar essa mensagem aí de otimismo e de felicidade aí, que a gente está precisando tanto escutar. Brigadão mesmo aí pela participação e pela presença, Gustavão. Faz as tuas considerações aí para a gente fazer um desfecho. Obrigado mesmo. A máscara até eu cortei, eu diminui muito minha barba, né, cara? Os protetores eu tinha até diminuiu muito, pô. Eu tinha um hashtag no Instagram, tem um hashtag no Instagram que é o Double Mask Surgeon, então se botar o hashtag lá vai ver as fotos minhas. Mas agradecer mesmo ao teu tocaio aí, o Ricardo Nozé, que fez a ponte. O Ricardo é mais que um amigo, é irmão da gente, é um cara que eu prezo demais. A oftalmologia brasileira, para começar aqui, tem muita gente boa, aproveitem, façam, principalmente... Essa é uma dica que eu não vou cobrar, cara, que eu acho que fez a diferença para mim. Quando tu é estudante, isso foi uma coisa que hoje olhando para trás, eu acho que me ajudou. Quando tu é estudante, todo mundo quer ajudar, porque todo mundo quer ser o pai da criança, tá? Todo mundo ajuda. Depois que tu terminou a formação, cara, até mais um no mercado, o pessoal te vê como concorrente. Eu vejo todo mundo como colega, porque eu acho que tem demanda para todo mundo. Porque aqui não dá mais, está fechado o serviço e agora só a gente já tem demais. Cara, se tu for bom, só precisa ser duas coisas. Honesto e trabalhador, honesto e dedicado, enfim, um cara transparente. Com essas duas coisas, tu vai a qualquer lugar. A qualquer lugar. Contra o bom trabalho não tem argumento, não tem adversário, nada. Faz direitinho. Outra coisa importante, o imediatismo. Não é da noite para o dia, demora. Eu estou longe ainda de chegar onde eu gostaria já de ter chegado, mas não é assim que funciona. Não é um clique na tela do celular e já abre o aplicativo. Precisa dedicação. Eu, durante a faculdade... As coisas dão errado, né? Oi? As coisas dão errado no meio do caminho. Muito. Eu quis largar a faculdade, eu quis largar no meio da residência, eu quis largar no fellow, chegar em casa chorando que não é isso aqui, o que eu estou fazendo aqui, que estou jogando meu tempo fora, investir minha vida, 6 de faculdade, 3 de residência, 2 de fellow, e isso aqui não serve para nada. No outro dia acorda, lava a cara e vai trabalhar de novo, meu filho. Terminou, já está há vários anos trabalhando, porque isso aqui não dá dinheiro, porque eu não sou satisfeito, porque eu só me incomodo.
que os pacientes eu não estou feliz, cara, lava a cara, no outro dia vai de novo, é legal, é legal. E isso não é exclusividade de médico, de oftalmologista. Uma dica que eu dou para quem gosta no History Channel, assistam a Febre do Ouro. A Febre do Ouro são os caras que trabalham no Canadá ou no Alasca minerando ouro. Meu amigo, ali vocês vão ver o que é problema no trabalho. Quebra a polia lá de um negócio de $1 milhão, o cara está 3 dias da cidade mais próxima e custa $10 mil para arrumar o negócio. Aí vocês vão ver o que é se incomodar. Cara, os nossos problemas, se for olhar para o lado, a gente é privilegiado, a gente tem a sorte, tá? É a dica que eu dou, porque na geração Instagram todo mundo só coloca o que é bonito lá nos stories, tá? Mas se tu olhar para trás ali, tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita lágrima, e não deixa esmorecer não, porque o cara tendo autoconfiança, fazendo direito, estudando, não para de estudar, busca se atualizar, eu acho que o caminho está aí na frente, é só seguir. É que nem estar no escuro e ter um farol lá na frente. Me diz um negócio, Gustavão, você falou agora do documentário da History, vou até assistir, nunca assisti. Como é que é o nome? A Febre do Ouro. Febre do Ouro, beleza, vou tentar assistir. Me dá, eu tenho feito no Instagram dicas semanais de livros, mas meus livros chegaram ao fim. Então agora comecei a fazer uma solicitação, mas eu venho esquecendo nos últimos episódios que eu estou gravando. E aí, não falei com você, mas vou te pedir uma indicação de livro para colocar, que eu vou te conectar com os seguidores que eu vou botar no Instagram. Pensa aí num livrinho aí que você... Cara, de que assunto? Eu sou um tarado por sem livro? oftalmo, cara. Tira oftalmo disso nada daí, de oftalmo, cara. Nada de oftalmo. Nada de oftalmo, cara. Pô, qualquer livro, cara. Tá aberto aí, você pode... todo o conteúdo hoje que eu tenho construído é um conteúdo mais de desenvolvimento de carreira. Então, se tiver alguma indicação mais para esse lado, bacana. Mas a indicação de livro que vier aí, até porque eu te peguei aí de sopetão, não tinha avisado, tem que começar a avisar. Vou botar no meu questionário agora um livro para os meus convidados já deixarem na ponta da língua aí. Então, pense em alguma coisa desse tipo e manda bala. Na verdade não pegou no contrapé, cara, porque eu sempre tô indicando para os outros, tem coisas legais. Eu vou indicar dois assuntos bem diferentes. Na verdade, assim, eu vou indicar um autor, Eric Topol, tá? Não sei se tu já leu ou não, já deve ter lido. A Destruição Criativa da Medicina, que é um livro que eu acho que todo médico tem que ler hoje, tá? Para quem não sabe, ele escreveu um dos principais tratados de cirurgia cardiovascular, e o cara fala hoje de como a tecnologia está mudando a medicina. Enfim, tem o outro, Agora o Paciente Vai Te Ver, etc. E para quem quer entender um pouco como é que funciona a política, porque a gente vive muito no mundo dos pôneis e do arco-íris, leia um livrinho, ele é dessa finura, pequenininho, custa uns R$10, eu acho, que é Escolha Pública. A Escolha Pública a escola da Escolha Pública foi criado por um cara chamado Eamon Butler. Ele foi o primeiro cara a usar ferramentas econômicas aplicadas na política. E isso, inclusive, a teoria da escolha pública deu o Prêmio Nobel de Economia, acho que de 85, com o James Buchanan, se eu não me engano. Enfim, depois eu passo bem direitinho para botar nas notas. E aí o cara mostra como é que funciona a democracia de verdade, pequenos grupos de pressão, regulação, qual é a ferramenta, qual é o papel de cada uma. Mas, cara, tu lê em 1 hora, eu acho, o livro. Só que eu tenho na minha cabeceira aí, porque eu sempre tento ler algum capítulo, alguma coisa. É uma coisa assim, é um pequeno notável esse livro, tá? É muito esclarecedor. Acho que todo cidadão deveria ler, inclusive. Então, fenomenal, pô. Melhor impossível. Vou fechar aqui, vou comprar, vou buscar aqui agora na Amazon da vida, ver se eu consigo encontrar, tá? Não, depois, se não achar, eu te mando o link depois para colocar aí. Tá, beleza, com certeza. Gustavão, obrigadão mais uma vez, tá? Um prazerzaço, tá? A sua história é diferenciada mesmo, como já tinham me passado, e parabéns aí por tudo que você está construindo. Acho que você já é um sucesso já,
vai ser um sucesso maior. Isso aí é uma certeza dos pré-requisitos aí que você colocou aí como pré-requisitos de sucesso para os jovens aí se formando. Você tem isso. Então, obrigado mesmo aí pelo teu tempo e parabéns aí por tudo que você construiu. Ricardo, obrigado a ti pela oportunidade. Eu sou um admirador já do teu trabalho, da tua página, desse trabalho aí que tu tá fazendo. Tu já tá em 7 dezenas, né, cara? Parabéns, não deixa a peteca cair. A dica para o pessoal é: seja bom, é isso, tenha um bom relacionamento com os colegas, mas o privilégio é todo meu mesmo. Eu fico feliz com as suas palavras, mas a gente não se acomoda por aí, e espero que quem nos ouvir aí eu possa ajudar, e eu também estou totalmente à disposição. Não tem horário, não tem dia, manda Instagram, pede meu WhatsApp, etc., porque eu acredito aí na corrente do bem aí. É meio clichê isso que eu estou falando, mas esse é um clichê bacana e eu acredito muito nele. Maravilha, o pessoal vai atrás de você para esse 3D aí, hein, pô. Vai ser um prazer. Então, beleza. Chavão, grande abraço, cara. Fica com Deus. Abraço. Amém. Fica com ele também. Tudo de bom para vocês aí.